Questão 46 do simulado de matemática. Um time de futebol, ao término do campeonato nacional, estabeleceu como meta a contratação de um lateral. Após uma seleção inicial, optou-se por 5 atletas, representados por A, B, C, D e E. Foi feito um levantamento do número de gols desses atletas nas últimas 5 temporadas, de 2015 a 2019, e os dados foram registrados em uma tabela. Após uma análise estatística calculando a variância, decidiu-se que, embora todos tenham a mesma média anual de gols no período, o time iria fazer uma proposta para o jogador que apresentou o desempenho mais regular ao longo desses 5 anos. Qual foi o jogador para quem o time fez a proposta? Então veja só, todos os jogadores estão empatados quanto à média. Se a gente vê o total de gols feitos nesses 5 anos, nessas 5 temporadas, é igual a 50 para todos. Se eu divido 50 para 5 temporadas, eu encontro que a média de gols feitos por temporada é 10 para cada um deles. No entanto, existem jogadores que foram mais regulares do que outros. E para a gente descobrir qual vai ser o jogador escolhido, vai ser aquele que tiver a menor variância, aquele em que os dados menos variaram durante esses 5 anos. Aí é que entra a questão. A variância tem uma fórmula que poucas pessoas sabem como funciona. E aí é mais fácil eu explicar para você montando a equação, a fórmula no caso, do que dizendo exatamente qual é a fórmula. Então, vê só. Vou colocar aqui. Então, a variância, que é representada pela letra sigma ao quadrado... Calma, fiz errado. Então, a letra sigma é mais ou menos assim, ao quadrado. Ela é igual ao somatório das diferenças entre cada observação e a sua média aritmética dividido pelo número de observações. Então, vê só, fica complicado entender isso pela definição da fórmula. Como é que funciona basicamente? Vamos olhar para o primeiro jogador aqui, pegar suas informações. Então, eu sei que o primeiro jogador ele fez 11 gols em 2015, 10 em 2016, 13, 10 e 6 nos anos seguintes. O que é que a gente vai ver então? A variância, que é sigma minúsculo ao quadrado, é igual ao somatório das diferenças entre cada observação. O que é cada observação? É o número de gols, nesse caso, o número de gols feitos em cada ano, a diferença entre cada observação e a sua média aritmética. Qual é a média aritmética? Veja, como há um total de 50 gols dividido por 5 anos, 10 gols. Então, na primeira situação, eu vou ter 11 menos 10, a observação menos a média aritmética ao quadrado, mais, na segunda observação, 10 menos 10 ao quadrado, mais, terceira observação, 13 menos 10. Lembrando que a gente está subtraindo a observação, está calculando a diferença da observação e da média aritmética dos dados. Quarta observação, 10 menos 10 ao quadrado, e 6, nesse caso 10 menos 6 ao quadrado. Dividido pelo número de observações, nesse caso foram 5 observações. Então, essa é a fórmula. O somatório das diferenças de cada observação e da sua média aritmética ao quadrado, certo? Dividido pelo número de observações. Então, vê só. Aqui eu faço, e eu sei que 10, 11 menos 10 é 1, 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Vê só, nesse caso aqui, nessa situação, eu inverti a ordem. O correto seria 6 menos 10. Mas o que acontece? Isso aqui daria menos 4, então eu vou consertar aqui, né, porque a gente faz a observação menos a média. Mas como eu teria um número negativo ao quadrado, esse sinal se consertaria no final, dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 0 mais 9 mais 0 mais 16. Ou seja, 1 mais 9 mais 16 sobre 5, que
que é igual a 26 sobre 5. Vou dar uma dica. Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10. Então, 26 vezes 2 é igual a 52. Dividido por 10, 5,2. Essa é a resposta. Quer dizer, essa é a variância do jogador A. Você teria que fazer esse mesmo cálculo para todas as outras situações. De cara, eu já te falo, a resposta correta é a letra A, essa vai ser a menor variância. Lembre-se que a gente está calculando a menor variância, porque eles buscam um jogador mais regular durante essas 5 temporadas. E caso você tivesse esquecido a fórmula de variância, seria até possível responder tentando dar uma analisada e vendo qual foi o quinquênio com menor variação da média aritmética. Resposta correta, letra A. Calcule aí em casa as outras variâncias.